Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Layover e hoje aqui a gente vai falar sobre provas de proficiência. As provas de proficiência servem para medir e comprovar o seu grau de fluência em um idioma e elas vão analisar 4 habilidades: leitura, escrita, fala e escuta. Elas podem ser pedidas por universidades ou cursos no exterior como requisito para conseguir uma bolsa de estudos. Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre exames de certificação da língua inglesa. Os 4 mais conhecidos e aceitos no mundo são o TOEFL, o IELTS, o TOEIC e o Cambridge. Então a primeira coisa a se pensar é qual exame escolher, né? Mas aí vai depender do seu objetivo para ter uma certificação. Há universidades que exigem o TOEFL, outras não abrem mão do IELTS. Para o mercado de trabalho, é comum que as grandes multinacionais solicitem o TOEIC, por exemplo. Então, um dos exames de proficiência em inglês mais conhecidos do mundo, o TOEFL, é definitivamente, na minha opinião, a melhor entrada para o meio acadêmico, né? Ainda que universidades europeias aceitem uma boa nota no teste também, ele é infinitamente mais solicitado, né, por instituições de ensino americanas e canadenses. E é por isso que eu escolhi falar especificamente como funciona a prova para esta certificação. Então, vamos lá. A primeira coisa a se saber sobre o TOEFL é que mais de 100 mil universidades aceitam a sua pontuação e a boa notícia é que você pode escolher mais de 50 datas ao longo do ano para fazer essa prova. Dentre os diferentes tipos de TOEFL, eu vou falar especificamente do TOEFL IBT, né? Internet Based Test, que é o mais aceito ao redor do mundo. A primeira informação interessante é que não existe passar ou reprovar no exame, né? Cabe à instituição de ensino que está pedindo essa certificação estabelecer o resultado mínimo para que um aluno seja admitido. São 120 pontos possíveis, divididos em 4 sessões com valor igual, de 30 pontos. E cada uma delas se trata de uma habilidade específica, né? A compreensão de leitura, interpretação de texto, né? A compreensão auditiva, a fala e a escrita. Então, a primeira parte ela testa a capacidade do candidato de ler e interpretar textos, identificando a melhor opção em questões de múltipla escolha. Na seção de listening, por sua vez, né, exige a compreensão de trechos de conversas ou palestras, né, que são situações comuns para um estudante universitário. Nessa etapa também são questões objetivas, né? Depois, a parte de speaking, ela demanda que o candidato consiga se expressar verbalmente com um tempo limitado de preparação e com uma duração reduzida também, de 45 a 60 segundos. Novamente, os temas têm relação com a vida universitária e podem incluir, por exemplo, a síntese sobre um texto curto, uma conversa ou uma palestra, né? E por fim, o writing, que é composto por 2 questões em que o candidato ele deve escrever textos ou relatórios se baseando em um áudio ou um texto, ou ambos, né, sobre assuntos universitários, de qualquer curso, né? Eu mesmo, por exemplo, quando fiz o TOEFL, eu tive que me basear em uma palestra curta do curso de oceanografia para fazer o meu texto. Basicamente, é isso. Durante os últimos meses, o TOEFL foi aplicado virtualmente, sem a necessidade de ter que sair de casa até ir a um centro de aplicação. E essa versão acabou virando permanente, e esse é o TOEFL Home Edition. Mas, claro que não existem só provas de proficiência para o inglês, existem para outros idiomas também. Dá uma olhada. Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Ana Amélia e com relação à língua francesa, os exames de proficiência que existem são o DELF e o DALF. Eles são uma sequência, né? DELF, diploma de estudos, e DALF, diploma aprofundado. Os dois vão seguir o quadro comum europeu, os níveis A1, A2, B1, B2, C1, C2, sendo que o DELF vai de A1 a B2 e o DALF C1, C2. Para as universidades francesas, costumam pedir do nível B2 para cima. E você vai poder escolher
nível que você acha que está para prestar. Ah, eu acho que eu já estou no nível B2, você escolhe a prova B2. Aqui no Brasil, esse diploma, ele é aplicado pela Aliança Francesa. Então, as capitais costumam ter Aliança Francesa, Belo Horizonte, São Paulo, mas algumas outras grandes cidades, como Campinas. Então, você vai seguir esse site da Aliança Francesa para ver quando a prova será aplicada. Geralmente 4 vezes por ano. Para o nível B2 estava em torno de R$ 400, para o nível C1 estava 700, então são os níveis mais procurados, já que estão relacionados com a universidade. Para estudo, eu indico trabalhar bem as 4 habilidades, porque são exigidas todas as 4 na prova, né? Saber ler, saber ouvir, falar e escrever. E nós temos também, como o teste é aplicado no mundo todo, métodos especializados para o nível para o qual você quer prestar, como este que está para o B1. Então são textos, exercícios para você praticar no nível desejado, ok? Desejo ótima prova para você. Até mais! De uma forma geral, é usado o quadro comum europeu como um padrão aceito internacionalmente para nivelar o seu grau de fluência em um idioma. Ele vai do A1 ao C2, onde o A1 é o nível iniciante, o mais básico, e o C2 é o domínio pleno do idioma. Olá, me chamo Matheus, sou professor de espanhol e colaborador do Grupo Unis, e hoje vou falar com vocês sobre exames de certificação da língua espanhola. Basicamente, temos 2 exames de relevância internacional. E quais são esses exames de certificação? Se resumem em 2 exames, que seria o DELE e o CIELE. Existem algumas diferenças entre esses 2 e, portanto, isso vai depender muito do seu objetivo. Considerando que nós temos 2, o DELE ele tem uma amplitude relativamente diferente ao CIELE, porque ele é um diploma efetivamente de domínio do espanhol no nível A1 ao C2. O CIELE, por outro lado, já é um certificado de conhecimento de espanhol, ou seja, diferente do DELE, você não receberá um diploma, mas um certificado em escala de pontos, e não, como é o DELE, você não vai ter uma categorização do seu nível de proficiência, certo? A validade de cada um desses certificados tem que ser considerada. O DELE, por um lado, ele tem validade indefinida. O CIELE tem validade definida de 5 anos. Beleza? O reconhecimento internacional também é diferente entre os 2. Por exemplo, o DELE tem um reconhecimento internacional nos países, por exemplo, Brasil, França, Itália, nas instituições e empresas ele é internacionalmente reconhecido. O CIELE, por outro lado, ele tem um reconhecimento internacional, mas somente nas instituições de ensino do CIELE, ou seja, aquelas instituições que são, digamos assim, parceiras do CIELE. Beleza? E bom, basicamente, o CIELE é uma prova prática também do idioma, mas ele é feito todo digital. Obviamente que você deverá se deslocar da sua casa, da sua residência, até o local de prova, onde será feito todo através de um sistema de marcações, progressivamente, lógico, mas através de um sistema automático, um sistema digital. O DELE, por outro lado, ele tem exames em centros inscritos. Com relação aos valores, o DELE, né, que é sediado pelo Instituto Cervantes, varia do A1 entre R$ 250 ao C2 na faixa de R$ 500, e o CIELE, como o seu sistema é de pontuação, ele está hoje com preço fixo de $160. É isso, espero que tenha sido claro, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês e até mais. E pra gente finalizar o nosso vídeo, uma curiosidade.
Você sabia que o aplicativo Duolingo tem o seu próprio teste de proficiência que é aceito em vários lugares do mundo? Você paga uma taxa e realiza a prova direto da sua casa. Mas lembre-se sempre de olhar os pré-requisitos de qualquer exame de proficiência que você for fazer. E é isso, espero que vocês tenham aprendido a diferença entre os testes de proficiência e boa sorte no seu! Tchau!